série de medidas para reforçar a aplicação da pena de morte no país. A iniciativa segue uma diretriz do presidente Donald Trump e inclui a retomada de protocolos antigos, ampliação dos métodos de execução e mudanças para acelerar os processos. A gente conversa agora com Rafael Moredo, internacionalista e coordenador de políticas públicas do Livres. Rafael, muito boa tarde. Primeiro, me conta como você recebeu essa notícia dada pelo governo dos Estados Unidos, porque, ao que consta, até mesmo pelotão de fuzilamento vai ser usado para causar a pena de morte nos Estados Unidos a partir de agora. Exatamente, Rafael. Muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui no Metrópolis. De fato, foi uma notícia aqui que surpreendeu os analistas de política. O governo americano, o Departamento de Justiça, mais especificamente, anunciou hoje, nessa sexta-feira, uma série de medidas para expandir a aplicação da pena de morte federal. Contextualizando, vale lembrar que no primeiro mandato de Trump, lá já em 2017, ele tinha trazido essa proposta aí de campanha, né, essa bandeira da sua campanha, e em 2020, no final de 2020, logo antes de terminar o seu mandato, ele encerrou uma pausa ali de cerca de 17 anos, que já os Estados Unidos não vinha tendo nenhuma execução a nível federal. Então, ele retomou aí lá em 2020 essas execuções federais. Foram 13 injeções letais em 6 meses, esses últimos 6 meses de mandato dele, e agora ele prometeu novamente, para esse segundo mandato. O governo Biden havia suspendido essas execuções, ele chegou a transformar 37 penas ali de condenados no corredor da morte para prisão perpétua, e agora o presidente Trump estabelece essa diretriz novamente, aí fazendo cumprir sua promessa de campanha e restabelecer a condenação, a punição ali com a morte, né, com essa pena capital. E essa diretriz do Departamento de Justiça inclui, inclusive, a possibilidade de execução por fuzilamento, que é uma prática que já foi comum no passado, mas desde tecnologias mais modernas usadas ali, né, na execução com a injeção letal, já vinha caindo em desuso, né, especialmente em países mais desenvolvidos, e agora é uma surpresa ver o Departamento de Justiça recorrendo a esse método para tentar avançar ainda mais as execuções, né? Apesar de ser uma promessa de campanha, a gente pode dizer que essa decisão é um retrocesso? Com certeza. Essa decisão é um retrocesso, assim, fazia, como eu disse, quase 20 anos onde o governo americano não executava presos federais, né? Claro, os estados individualmente têm regras diferentes, mas se a gente for analisar os dados, esse argumento de que a pena de morte serve como uma dissuasão, né, é inconclusiva. Se você olhar a literatura internacional, tem estudos que concluem que a ameaça ali do preso poder receber a punição capital acaba reduzindo assassinatos, mas a grande maioria dos estudos que tem mostram que ela tem ou um impacto zero ou até o contrário. Em alguns estados americanos teve um aumento das taxas de homicídio depois da adoção, da inclusão, da expansão, né, de penas capitais, que tende a serem mais amplamente praticadas por governadores ali nos estados republicanos, né, em contraste aos democratas. Então, as estatísticas não mostram que há uma redução de crime, pelo contrário, e tem o risco, claro, de que a justiça erra, né? Não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, evidente que os seres humanos cometem erros. Então, desde 73, ao menos 200 pessoas, mais de 200 pessoas, 202 ali especificamente, foram erroneamente condenadas e estavam no corredor da morte. Então, de cada 8 pessoas executadas nos Estados Unidos, tinha uma que acabou sendo inocentada depois de já ter sido condenada à morte em um primeiro momento. Então, isso mostra que a justiça erra e a morte é uma pena irreversível, né, nesse caso, após a condenação. Então é muito complicado você dar esse poder para o Estado, justamente por ser um ente que comete erros e ter esse direito ali de decidir irreversivelmente sobre a vida ou não do indivíduo, né? Então é uma situação complexa. Rafael, existe outro país tão grande, ou pelo menos tão conhecido democraticamente como os Estados Unidos, que adota medidas de pena capital como essas anunciadas pelo governo Trump de retorno, ou mesmo outros países que a gente sabe que não têm essa tradição democrática,
adotam esse tipo de pena capital? Sim, hoje a pena capital é aplicada principalmente em regimes mais autoritários, né, nos países do Oriente Médio, como a Arábia Saudita, alguns deles, inclusive, com métodos de execução bem mais brutais até mesmo do que o fuzilamento, né? O fuzilamento, para contextualizar como ele funciona, recentemente até teve um caso de uma brasileira na Indonésia que acabou sendo executada por fuzilamento por tráfico de drogas. Geralmente tem um pelotão de 3 a 7 membros ali, soldados, que, sendo que 2 ou 3 ali possuem de fato uma bala de verdade, né? Então todos atiram ao mesmo tempo para que ninguém saiba quem foram os que deram o tiro fatal, né, ali. Mas existem outros métodos usados no mundo todo, até mais cruéis do que esse. Mas de países democráticos, os Estados Unidos costuma ser o grande exemplo ali de país que ainda adota essa pena. A União Europeia aboliu tem bastante tempo, né, os países que hoje formam a União Europeia. E agora a China, de país, né, mais autoritário, ainda utiliza a pena capital, um país, né, relativamente grande, e vários desses países mais autoritários a gente não tem as estatísticas. Então, os Estados Unidos, por ser uma democracia, a gente consegue ter esses números, ter esses dados de efetividade no combate ao crime, de quantas pessoas são executadas. E em alguns desses países autoritários, né, como a China, a gente não tem transparência sobre esses índices, né? Mas países como a Indonésia, a China e esses que eu citei do Oriente Médio são os principais exemplos ali de nações que hoje adotam essa pena. O Brasil, também, para contextualizar aqui, não tem a pena de morte, né, estabelecida, já tem bastante tempo. A última execução aqui faz mais de 150 anos, e a gente tem na Constituição prevista apenas em caso de tempos de guerra, né? Mas o Brasil também é um país que não tem tradição de entrar em conflitos bélicos, né? E seria apenas para crimes de traição, por exemplo, à pátria. Mas a gente já aboliu há muito tempo essa pena, e para os crimes convencionais, então, não há nenhuma previsão legal. E varia muito de estado para estado, né, nos Estados Unidos, mas também a gente observa esse pêndulo que acontece de governo para governo. Então, antes do primeiro mandato do Trump, fazia quase 20 anos que não havia nenhuma execução a nível federal, né? E agora fica tendo esse vai e vem, né, de governo democrata, governo republicano, e mostra também que eles estão usando essa bandeira com caráter político também, né? A vida virou um artigo político. Rafael Moredo, muito obrigado por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.